Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E vamos lá dar continuidade às nossas videoaulas. Começando aí na apostila de vocês, página 7, formas do relevo brasileiro. Então vamos recordar aqui que é relevo? Relevo é toda a irregularidade da superfície terrestre. Então a superfície terrestre ela é toda desigual, né? Como se fosse uma casca de uva passa, toda caroquentinha, né? Tem lugar bem alto, lugar mais baixo, certo? Então, o relevo brasileiro é assim, todo irregular. Não só o relevo brasileiro, mas o relevo do mundo todo, tá? A gente está focando no relevo brasileiro, que é o conteúdo que vocês aprendem aqui no quarto ano, certo? Então, nós temos um mapa aí, nós vamos começar com ele. Eu vou responder com vocês. Aí, as próximas atividades, o que eu vou fazer? Vocês vão fazer e depois eu faço um vídeo corrigindo, tá? Para que o conteúdo fique mais fixado, né? Para vocês tentar fazer para depois olhar as respostas, tá bom? Então, aqui nós temos as 3 principais formas do relevo brasileiro. Vou abrir aqui um pouquinho. Em marrom, aqui tá a legenda do mapa, como vocês veem, o mapa tá separado, a legenda é por cores, tá? O título do mapa é Brasil Relevo, e aqui a legenda, a Rosa dos Ventos, né? Como vocês podem ver ali, a localização no mundo, limites internacionais feito por uma linha mais escura, e os limites internos, né, os estaduais, feitas pela linha um pouquinho mais clara, certo? Então, nós temos aí 3 principais formas de relevo. Marrom define os planaltos do Brasil, que daqui a pouco a gente vai ver, certo? O que é planalto. Amarelinho, depressão, nós vamos ver hoje também. E verdinho, planície, certo? Nós vamos ver essas formas de relevo, tá? Então, a primeira pergunta é: quais são as formas de relevo que há no Brasil? Vocês podem responder na frente da pergunta aí mesmo, tá? Então, são 3 as formas: planalto, planície e depressão, certo? E letra B, qual que é a forma de relevo que predomina na unidade federativa onde você mora? Então, nós moramos em Minas Gerais. Qual a forma de relevo que predomina? Aqui em Minas Gerais nós temos 2 formas de relevo, planalto e depressão, olha lá, marrom e amarelinho. Mas qual que predomina? Predomina a que tem mais. A que predomina é o planalto. Coloquem aí, MG, planalto, certo? Então, vocês vão acompanhando a leitura. Eu vou fazendo a leitura com vocês, como a gente faz em sala de aula mesmo, tá? E eu vou parando para explicar, certo? E toda dúvida que vocês tiverem, me chama no privado, no grupo mesmo, perguntem, não fiquem com dúvidas, tá? Pode perguntar, pode chamar, Dona Roberta tá aqui para isso, tá bom? Então, o que são planaltos? Planaltos são formas de relevo caracterizadas por ondulações, certo? São ondulados, né? Alto, mais alto, certo? E tem bordas irregulares por conta da questão da erosão. Lembra, não sei se eu cheguei a falar para vocês no início das aulas, né? Antes de entrarmos em quarentena, tem um ditado que é muito certo: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. No caso, a erosão causada pela ação do vento, da chuva, da temperatura, frio, calor, né? Vento, chuva, temperatura, é isso mesmo. Causa erosão no relevo, né? Nos morros, nos picos, e com o tempo essas partes elas vão erodindo, vão saindo do lugar e formando detritos embaixo, e dessa forma eles vão ficando com bordas irregulares, ou mais arredondados, ou mais planos no topo, certo? Tudo isso devido à ação da erosão. E isso, gente, acontece
Não é de um dia para o outro, não. Isso leva milhares e milhares e milhares de anos, tá? Aqui nós temos na página 8 alguns exemplos, né, de planaltos aqui no nosso país e no nosso estado. O relevo de planalto em Aiuroca, aqui em Minas Gerais, foto é de 2019. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, do Rio de Janeiro, lá em Teresópolis, uma foto de 2015. Tem esse nome Serra dos Órgãos porque lembra aquele instrumento, o órgão, que tem uma parte, parece uns tubos assim, né? Que é um instrumento antigo. Aí os portugueses colocaram esse nome por lembrar esse instrumento, certo? E aqui, por último, a fotografia da Chapada dos Guimarães, lá no Mato Grosso, foto de 2018. Então, paredões de arenito no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Então, todas essas 3 fotos caracterizam o relevo de Planalto. Então, vocês podem perceber a irregularidade, né? Morros mais arredondados, morros com topo plano, morros com topo um pouquinho mais pontiagudo, certo? Mas todos eles irregular, tá? Mais altos, né? Ondulações, tudo isso caracteriza o planalto, certo? O relevo, o tipo de relevo chamado planalto, tá bom? Então, como ali está escrito, são formas de relevo com superfícies geralmente onduladas e bordas irregulares devido ao intenso processo de erosão. Dependendo da natureza das rochas, os planaltos podem assumir diferentes formas, como chapadas e escarpas. No caso aqui, chapadas e escarpas têm o topo plano, como esse aí dos paredões, lá do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, daí o nome, certo? Chapadas são elevações com topo plano, em forma de mesa, como a Chapada dos Guimarães no Mato Grosso. Já as escarpas, também chamadas de serra, lembram um degrau e podem aparecer nas bordas de planalto, como a Serra dos Órgãos. Como vocês podem ver aí, as escarpas, né, que são as formas mais irregulares, né? Pode lembrar degraus, pode ser um pouquinho mais pontiaguda, pode ser um pouquinho mais arredondada, certo? Tem geógrafos que discordam quanto à questão de que o Brasil tem montanhas, porque alguns consideram montanhas como sendo elevações acima de 4.000 metros. Porém, né, uma boa parte considera sim que o Brasil tem montanhas, como a gente pode ver aqui nesse lembretezinho amarelo, aí na página 8, né, que montanha é uma grande elevação natural do terreno, com altitude superior a 300 metros, formada por um agrupamento de morros. As principais montanhas brasileiras situam-se ao longo das serras, localizadas em áreas de planalto, e apresentam origens e altitudes variadas, como até atingem altitude de 3.000 metros, como o Pico da Neblina, lá no norte do Brasil, certo? Depois a gente vai entrar aí em alguns picos, né? Algumas das maiores altitudes do Brasil, tá bom? Esse Vamos Brincar, eu quero que vocês façam, certo? Sem olhar. Esse Vamos Brincar tá na página 9. Eu quero que vocês façam sem olhar, tá? E depois a dona Roberta vai fazer a correção com vocês, certo? Depressões. As depressões, já tem um nome assim bem peculiar, né? Que na verdade o nome da doença se caracteriza por conta da forma de relevo. Depressão é o relevo mais rebaixado em relação ao relevo que está ao redor, certo? Daí o nome da doença, quando a pessoa tá para baixo, tá triste, chama-se depressão, tá? As depressões, elas estão abaixo, né, em relação às áreas ao redor. Então, por exemplo, você chega numa baixada e tem morro ao redor, você pode saber que você tá no espaço de uma depressão, certo?
elas têm formas planas ou ondulações mais suaves devido ao processo erosivo também. Então aqui a gente vê a depressão sertaneja, o município de Arco Verde, no Pernambuco. Vocês podem observar os morros ao redor e o município ele tá numa região plana, né? E mais rebaixada em comparação com o relevo ao redor, certo? E aí tem um menininho falando aí que no caminho de casa para a escola percebo que o relevo em geral é irregular, pois as ruas têm muitas subidas e descidas. Nos seus percursos diários, vocês observam diferentes formas de terreno. Que tipo de relevo predomina no seu trajeto casa-escola? Aqui em Cássia não é bem diferente não, né? Aqui em Cássia a gente, para ir em diversos lugares, eu, por exemplo, moro no lugar mais baixo da cidade, que fica perto do Praião. Então, para me deslocar para outros lugares, tenho sempre que subir. Então, eu subo para o São Gabriel, eu subo para Peixotos, eu subo lá para Avenida Santa Rita para chegar no Jardim Alvorada, ou mais para cima ainda, para chegar no centro eu tenho que subir também. Então eu tô na parte mais baixa da cidade. Vocês que moram mais em cima, para chegar na escola, vocês têm que descer também, que a Fama tá também numa região mais rebaixada, certo? Por exemplo, aquela parte lá da Fama, da educação infantil, que está no mesmo nível aqui da minha casa, né, que é mais baixo, é um exemplo de uma depressão. Então, você pega aqui a avenida e você pega subindo no sentido da igreja matriz, subindo no sentido do hospital, então tem morros ao redor ali. Então, toda essa parte pode ser considerada uma depressão, tá certo? E, por fim, as planícies, né? Planícies são relevos planos e de baixa altitude, certo? Localizados principalmente ao longo do litoral ou próximo de rios. No caso, vou voltar lá no mapa para vocês terem uma noção, para não confundir planície com depressão, né? Porque muitas vezes a gente pode fazer essa confusão. A planície é o que está em verde, vocês veem aí ao longo do litoral, lá no Rio Grande do Sul, certo? Depois começa no Espírito Santo, contornando todo o litoral aí do Nordeste, do Norte, posteriormente, pega aí a planície do Rio Amazonas, aqui entre Tocantins, Pará e Mato Grosso, do Rio Araguaia, e a planície pantaneira do Pantanal, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e dessa parte de Rondônia e Mato Grosso também, que é bastante cortada por rios. Então, esse relevo é considerado planície. Por quê? Porque ele é baixo. A planície ela tem altitude de 0 em relação ao nível do mar. Altitude, recordando, altitude é quando você pega a partir do nível do mar, que é 0. Então, a planície ela varia de 0 até 80, 100 metros de altitude, tá certo? E ela não tem relevo mais alto ao redor. Então, ela seria considerada uma depressão, tá? Então, a planície, ela é plana e ela é mais baixa e mais reta ou plana, tá bom? Que é essas partes aí que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar para a página que a gente estava. Planícies são relevos geralmente planos e de baixa altitude, localizadas ao longo do litoral ou perto de rios. Resultam do processo da deposição de materiais trazidos das áreas mais altas pelo vento ou pela água da chuva. Que é o que eu estava explicando anteriormente sobre o Planalto, né? Quando chove, venta, temperatura, isso ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, esses detritos são carregados e são levados para um outro lugar, onde são depositados. No caso aí, as planícies vêm a formação desses detritos, certo? Que vão se acumulando pelo tempo. Como vocês podem observar aqui,
Aqui a planície litorânea em Santa Cruz de Cabralha, na Bahia. Quando ela se localiza no litoral, ela é chamada de litorânea. E a planície continental, porque quando se localiza no interior do continente, próximo de rios, ela é chamada de planície continental. Aqui a planície continental de Cruzeiro do Sul, no Acre, tá certo? Vocês podem perceber aí que a área é totalmente plana, sem a presença nenhuma de morro ou de altitude um pouco mais elevada do terreno. Senão, como eu disse anteriormente, seria depressão, tá certo? Vocês vão fazer essa atividade da página 10 e da página 11, certo? A número 1 e a número 2. Número 1 é um VOF, tá? De acordo aí com o que eu expliquei para vocês. E a número 2 aqui, vocês vão recortar planalto, depressão e planície e colar aqui, né, nessas imagens de acordo com o que for. Qual que é planalto, qual que é depressão e qual que é planície. E numerar 1 para planalto, 2 para planície e 3 para depressão, tá certo? Depois a dona Roberta vai fazer a correção com vocês, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, uma excelente semana e logo logo a gente tá junto de novo, tá bom? Beijo para todo mundo e até mais.